Notícia internacional de destaque. O mundo está em tensão nessa segunda-feira após o ataque dos Estados Unidos, contra instalações de usinas nucleares no Irã. E para repercutir a guerra entre Irã e Israel, a gente vai falar agora com o nosso correspondente em Londres, Sérgio Uti, que traz todas as informações e principalmente nessa possível resposta do Irã ao ataque feito pelos Estados Unidos no final de semana. Sérgio, obrigado por conversar com a gente, você que também é um especialista em guerra e vai trazer agora todas as informações e a expectativa para o começo dessa semana. Bom dia e seja bem-vindo ao SBT Manhã, meu amigo. Obrigado, Darlison. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que Israel será punido. Disse exatamente isso, que a punição a Israel vai continuar de fato. Depois dos bombardeios dos Estados Unidos em 3 plantas nucleares do Irã, os iranianos começaram a usar um míssil que até então não tinham usado para atacar Israel, também usaram uma quantidade maior de mísseis. Mas há um consenso aqui entre os especialistas de que a resposta dos iranianos para esse ataque específico ainda virá. Os iranianos já tinham feito ameaças, por exemplo, de atacar bases dos Estados Unidos lá naquela região, no Oriente Médio, onde os Estados Unidos têm milhares de soldados estacionados, Darlison. E, portanto, esse é o grande ponto de interrogação nesse momento. Como vão reagir os iranianos e o que exatamente eles vão fazer? Nas últimas horas, Israel alegou que atacou 6 aeroportos do Irã, destruindo inclusive algumas aeronaves de ataque do país, e agora há pouco as sirenes voltaram a tocar em Israel por conta de ataques de mísseis iranianos. Thales. Ô Sérgio, e com relação à Europa, a gente vê aí os Estados Unidos, historicamente um aliado de Israel, mas há uma preocupação europeia não só pela proximidade geográfica, mas também pela resposta que o Irã pode dar ao mundo, não só em termos de contra-ataques, mas até mesmo ali embargos, como me parece que foi fechado um estreito de passagem de boa parte do petróleo que abastece parte da Europa. Como a Europa entra nessa guerra, mesmo que de maneira diplomática neste momento? Ótima pergunta, aliás, ótima lembrança, Darlison, porque na sexta-feira, um dia antes dos ataques dos Estados Unidos, você se lembra, os ministros do chamado grupo E3, que são as 3 maiores economias da Europa, Reino Unido, França e Alemanha, se reuniram com o ministro das Relações Exteriores do Irã em Genebra, na Suíça, para tentar uma solução diplomática. Horas depois, os Estados Unidos fazem esse ataque. Então, a grande pergunta que fica no momento é: os europeus tinham conhecimento dos planos dos Estados Unidos para fazer um ataque no dia seguinte, ou não tinham, talvez tenham sido usados ali pelos Estados Unidos para distrair os iranianos? Essas são muitas perguntas ainda sem resposta. E é claro, há preocupação econômica, como você disse, se o Irã fecha o Estreito de Hormuz, que é por onde passa mais de 20% da produção de petróleo do mundo. Isso, claro, vai afetar a economia do planeta inteiro, inclusive diretamente a economia do Brasil, que usa derivados de petróleo importados. Portanto, isso prejudica o mundo inteiro. E aí é um outro tipo de guerra, e os Estados Unidos também prometeram responder caso o Irã faça isso. Dálios. A gente está seguindo na expectativa sobre o fechamento ou não do Estreito. Lívia Zanolini que fala agora com você, Sérgio, porque houve essa aprovação pelo parlamento do Irã ontem, do fechamento, mas me parece, você me confirma isso, que é preciso que haja uma confirmação, um aval de Ali Khamenei para que isso realmente aconteça. E haveria também desdobramentos negativos para o Irã, daí há alguns analistas que estão na expectativa de que isso, no fim das contas, não aconteça. Mas eu queria te ouvir a respeito das manifestações que nós tivemos desde o fim de semana, como esse ataque dos Estados Unidos a essas instalações nucleares no Irã. Tivemos a posição do Itamaraty ontem à noite, condenando esses ataques, dizendo que é preciso que haja a utilização de energia nuclear, desse potencial nuclear para o bem
fim da humanidade, não em guerras, se houve mais algum desdobramento dessas manifestações ao longo dessas últimas horas. Olha, primeiro sobre o fechamento do Estreito de Hormuz. Vai haver ainda uma reunião do Conselho de Segurança, o Conselho Supremo de Segurança é o nome do Irã, para resolver o fechamento ou não do Estreito, que já foi aprovado pelo parlamento do país. Sobre as tentativas, há uma tentativa, claro, muitas tentativas, de fazer com que o Irã negocie a redução drástica do enriquecimento de urânio, ou o fechamento completo do seu programa nuclear, algo que os iranianos recusam a fazer nesse momento. Eles dizem que isso tem fins pacíficos, por outro lado são criticados porque enriqueceram urânio a 60% e ninguém, em tese, faz isso para fins pacíficos. Hoje há uma série de reuniões, Energia Internacional, de Associação Internacional de Energia Atômica, ministros europeus vão se reunir, Conselho de Segurança, tem o ministro das Relações Exteriores do Irã se encontrando com Vladimir Putin lá na Rússia. Portanto, há várias peças nesse tabuleiro sendo mexidas no momento, e não há melhora no horizonte, pelo menos até agora, porque o Irã prometeu, como eu disse antes, prometeu responder esses ataques dos Estados Unidos, e a expectativa é de que isso aconteça. Como e onde é a grande dúvida no momento, Lívia.